partes do papo. Bastante importante. A gente acabou de ter uma aula contigo aqui sobre... Que aula, hein? Não é? Que aula. De um tema bastante importante, inclusive para esse ano, né? Esse nosso bate-papo aqui é fundamental para esse ano, né? Para os demais que virão, né? Mas o que acontece, você deu um exemplo que me chamou bastante atenção sobre o fato da igreja, né? E a gente vive um momento onde tem uma certa onda de conservadorismo, onde existe um discurso muito forte de religiosidade, de bandeiras assim, de igrejas, enfim, independente de religião, né? Mas as pessoas acabam caindo muito nessa armadilha, né? O pastor, o padre, o mentor falou, a gente assina embaixo, né? E a gente, ao mesmo tempo, vê que a gente passa por um governo que fala que estamos há 3 anos e 3 meses sem corrupção, e ao mesmo tempo a gente se depara com uma situação como essa que você falou, do MEC, que é do governo vigente, né? Eu gostaria de saber como que você vê essa questão de corrupção que a gente tem visto sendo, como o Diego falou, apontado pelo TCU, né, e pela mídia, como você lembrou, né? E como a gente lida com isso, esse discurso religioso, moralista, que a gente vem observando crescendo, e as eleições que estão aí, né? Como que a gente faz para o camarada que está ali, o crente, o fiel, o religioso está ali, ouvindo o pastor, ouvindo o padre, ouvindo o pai de santo, sei lá, o mentor espiritual, né? Como que a gente faz para o cara fugir dessa armadilha, de cair nessa armadilha que a gente está vivendo agora, né? A gente está vivendo isso. Uma boa pergunta. Eu costumo dizer o seguinte: política e religião, você tem que tomar muito cuidado com a mistura dos dois, porque religião é algo muito particular, intimista, íntimo. Eu vou te dar um exemplo. Nós vivemos um momento realmente de um certo conservadorismo até exacerbado em alguns temas, e muitas destas questões... Eu vou dar um exemplo prático. Ontem eu fui dar uma entrevista, anteontem, não lembro, numa cidade do interior. Vou contar o milagre, não vou contar o santo. A primeira coisa que eu vi quando eu passei pela cidade, entrando na cidade, é um portal, estava escrito lá, cidade tal, a cidade de Jesus Cristo. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, interessante, eu sou cristão. Importante dizer isso, ok? Sou cristão. Mas e a pessoa que não é cristão? E, de repente, o cara que é espírita, ou o cidadão que é da Umbanda, o cidadão que é do Candomblé, que mora naquela cidade e que é contribuinte. Porque se ele é espírita, ou do Candomblé, ou da Umbanda, ou qualquer religião que eu tenha nenhuma, não importa, ele paga o IPTU do mesmo jeito. Exato. Ok? Só que aquele portal foi construído com dinheiro público. Daí eu estou te mostrando a complexidade de você misturar a religião. Não deu certo. Olha, vai estudar os livros de história. Deu certo? Não. Não deu certo. Então, a religião do mandatário está tudo ok, seja lá ela qual for. Sim. Ele fazer as orações dele, ele ser temente a Deus, ele profetar a fé dele como ele queira. Aí está tudo perfeito. O problema é quando ele quer impor a vontade dele, a fé dele, a crença dele aos outros. Aí é que a coisa complica. É começar a querer colocar um portal com o nome dizendo que aquela cidade pertence ao senhor A, B ou C, ou querer que tenha a oração e tal. Porque aí vai vir um outro que não é daquela religião e vai falar, peraí, mas você orou para o seu, vamos orar para o meu. Daqui a pouco, você, antes de começar uma reunião, tem que fazer 35 tipos de orações. É complexo. Então, tem a sua religião, a sua fé, profete a sua fé, mas lembrando que na administração pública é o dinheiro de todos, é público, é o respeito, e o nosso país é um estado laico, o Brasil é um estado laico, então a gente não tem que seguir necessariamente como país uma religião. O mandatário tem a religião dele, o deputado tem a religião dele, o vereador tem a religião dele, a gente tem que respeitar qualquer religião,
ok? São escolhas individualizadas e eu acho que o Estado não deveria pôr o dedo nisso. É perigosíssimo o Estado pôr o dedo nisso. Porque hoje, talvez, possa ser alguém da sua religião, mas e se amanhã for da outra? Exato. Já imaginou isso? E aí talvez você não vá gostar. Então é uma coisa que tem que se pensar com muita cautela. Analise o político quais são as habilidades e competências que ele tem que ter para estar no cargo, independente da religião dele. Aí você tem a sua religião, acha que a pessoa que você quer votar tem que ter a mesma religião que você, ok, tá tudo certo. Mas independente dela ter a mesma religião que você, ela tem que ter habilidades e competências para desempenhar aquele cargo. Esse seria só mais um critério, né? Seria só mais um critério de afinidade, ok. Então, o pastor indicou, legal. Quem é que o pastor indicou? Vamos dar uma olhadinha aqui. Sabemos que ele é da nossa religião, um critério. Mas e a habilidade e competência específica para ele? Sabe para que serve ser um deputado federal? Ele sabe o que é isso? Quais são as implicações disso? Ele tem essas habilidades? Vou te dar um exemplo importante. Congresso Nacional, em especial a Câmara dos Deputados, tem 513 deputados, a gente já falou nisso aqui, certo? Sim. Aquilo ali é uma casa de maioria. Sim. É um lugar onde, depois que foi eleito deputado, lá vão ter 513 deputados, todos eleitos, todos deputados. Para você aprovar qualquer projeto lá, tem um rito que vai correr esse projeto. Você faz o protocolo do projeto, vamos imaginar que seja um projeto sobre educação, aí ele vai para a Comissão de Educação. Lá tem alguns deputados que fazem parte dessa comissão. Como foram escolhidos esses deputados? Pelo número da bancada, número de deputados de cada bancada de cada partido. Cada partido indica lá e compõe essa comissão. Nessa comissão, você vai ter que debater o teu projeto. Se ele foi aprovado nessa comissão, ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça, para saber se ele é pertinente ao âmbito federal, se está tudo certinho, se ele não é inconstitucional. Se ele foi aprovado aí, ele vai para o plenário da casa, isso depois de passar pela presidente da casa. Regimento interno que segue, ok? E no plenário da casa você vai ter que ter no mínimo 260 deputados para aprovar o projeto. Se for um projeto simples. Ou seja, o seu voto, de quem propôs o projeto, mais 259, que você tem que convencer que o teu projeto é bom. Então, ou seja, pessoas que são radicais, elas não prosperam na casa. Pode procurar. O cara é radical, ele acha que o pensamento dele está certo, que a verdade dele é absoluta, ele não consegue aprovar projeto de lei na Câmara Federal. Nisso também se traga para a Assembleia Legislativa, para a Câmara aqui. Aqui são 21 vereadores. Não tem poder de convencimento. Não tem poder de convencimento, porque ele acredita que a verdade dele é absoluta. Então, na Câmara, prospera quem tem o poder de articular, quem consegue ouvir as outras pessoas. Olha, você gosta de vermelho? Eu gosto de azul, ele gosta de verde. O que nós temos em comum? Nós gostamos de cores. Aí vai vir alguém e falar, pô, todo mundo aqui gosta de cor, então não vamos deixar só preto e branco, vamos escolher uma cor neutra nesse momento, depois a gente discute se o vermelho ou se é azul. Esse poder de articulação que é importante numa casa de leis, seja a Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa ou Congresso Nacional. Então isso é uma habilidade pertinente ao cargo de deputado, por exemplo. Sim. Aí você tem que ver se aquela pessoa que você vai votar tem essa habilidade. Uma outra coisa, a pessoa já está lá dentro, não fez, não vai acreditar que ela não vai fazer daqui 4 anos, gente. Não vai fazer. Já foi. Tchau. Próximo. Entende? Tem que ser trocado. É igual fralda de neném. E o motivo é sempre o mesmo. E os púlpitos devem se tornado falante político. É uma grande bancada hoje. A gente tem as bancadas temáticas no Congresso e a bancada evangélica em especial, falando especificamente da evangélica, mas tem a bancada da bala, tem a bancada do agro, tem várias bancadas lá. A bancada evangélica vem crescendo muito. Muitas igrejas têm entendido que é importante ter a sua representatividade lá dentro, e elas conseguem se organizar de uma maneira muito bem feita. Sim. E conseguem acabar elegendo representantes. A gente tem mais de 80 deputados, se eu não estou enganado, a bancada evangélica, que acaba fazendo com que qualquer executivo acabe tendo que, né, conversar de maneira bem próxima, o que às vezes é bom, às vezes atrapalha. Né? A moeda sempre tem dois lados. Quando entra discussões morais, discussões, por exemplo, temas polêmicos como aborto, por exemplo, temas como a descriminalização da maconha, esses temas sempre esbarram em questões além da questão administrativa. Não vamos entrar ainda se é certo ou se é errado, é analisar o que está acontecendo no país, por que está se discutindo aquele tema, é bom para o Brasil ou é ruim para o Brasil. Não estamos falando se é bom para aquela religião. Sim.
Sim. Porque, entende? É uma diferença técnica aí. Essa diferença tem que ser levada em consideração. Dois. Se inscreva, curta e compartilhe.